Agora na rede Divan na 316, com o psicólogo clínico Egnaldo Pinheiro. Tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Divan na 316, com Egnaldo Pinheiro. Seja muito bem-vindo, você que está ligado aqui na Rede 316. Estamos de volta aqui nesta manhã de quinta-feira, um dia abençoado, um dia que Deus fez. E claro, quinta-feira, como você sabe, toda quinta é dia de bate-papo com o doutor Egnaldo Pinheiro. É o nosso No Divan da Rede 316. Não é isso, doutor Egnaldo? Bom dia, querido, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui na rede. Bom dia, pastor Elber. Graças a Deus, tudo bem. Como que está o pastor? Tudo bem, tudo em paz, né? Sabendo que nesse momento a minha mãe está já dentro de uma melhora, né? Bastante considerável, os médicos estão aí dentro de um quadro comparativo, está evoluindo, então estamos aí à expectativa para que ela possa sair do UTI, né? E depois já ir para uma outra ala lá e em breve já está de volta em casa, permitindo Deus aí. Graças a Deus, maravilha. Que o Senhor esteja abençoando todos vocês aí, toda a equipe médica e também os nossos amigos que estão participando, nossos ouvintes nessa manhã maravilhosa aqui na Rede 316. Maravilha. Doutor Egnaldo, então vou lá. Lembrando, né, que eu estou em terras tupiniquins, estou aqui nesse meu parazão de meu Deus, hoje a temperatura já, com certeza, nesse momento já passou dos 30 graus, né, normal por aqui, bem diferente da nossa Brasília. Falando nisso, como é que está Brasília, doutor Egnaldo? Tá Brasília está fresco, a parte da manhã, nessas manhãs assim, logo em madrugada, aquele friozinho, né? E depois vai aquele sol aparecendo devagar, um pouco seco, continua, né? Estou aprendendo com essa secura aqui, mas agradável. Agora não está nesses 30 graus, né? Então dá até para sentir um friozinho logo pela madrugada, né? Não, frio aqui só quando você está dentro de um ar-condicionado. E olha lá, mesmo. Mas assim, estava com saudade desse clima aqui, viu, rapaz? Mas que coisa boa. Mas vamos lá, tem perguntas, doutor Egnaldo, da semana passada? Hoje não me chegou perguntas ainda, né? Okay. Então nós vamos tocar nesta semana, hoje, falando sobre família reconstituída, né? Que é o nosso tema de hoje. Muito bem, famílias reconstituídas. Então eu vou deixar já, porque dentro desse famílias reconstituídas, acho que tem um leque de coisas, né? Mas eu vou deixar o senhor já fazer a introdução do assunto de hoje, para a gente entender o que é esse famílias reconstituídas. Isso, pastor Elber. Uma das coisas que a gente observa é que existem os estudos sobre famílias e nós vemos as configurações de família que existem de diversas formas. Então, quando a gente procura, né, os estudiosos, como Emily Durkheim, né, ele vai falar sobre a estrutura familiar que se une, né, pelo fato de compartilhar valores. Já para Herbert Spencer, as funções da família são a procriação e assegurar as condições mínimas para a existência dos filhos, e no decorrer desses novos tempos, né, nós temos várias formas de constituição de famílias. Então, existem diversos tipos. Então, a gente vai desde a família de origem, né, a família nuclear, a família extensa, né, a monoparental. Nós encontramos a família reconstituída, é a qual nós vamos falar nesta manhã, este dia, né? E a família numerosa, homoparental, adotiva, anfitriã, né, a família sem filhos. Então, assim, quando começamos a falar sobre família, nós vemos diante da sociedade e com o estudo dos sociólogos também a questão de várias modalidades ou várias formas de família. E uma delas que nos chama muito a atenção é também a família reconstituída. E essa família reconstituída, primeiro vamos lembrar a família de origem, logo vou para reconstituída, que de origem é aquela que nós já conhecemos, né, que é formada pelos pais, né, que são os progenitores, e os filhos também. Então, o pai, a mãe, os filhos ali, que tem uma importância muito grande, porque quando a gente vai conversar, né, quando a gente vem fazendo o atendimento, a gente procura toda aquela história familiar, porque tem todo aquele acordo, todo aquele trabalho que é feito dentro da família, que nós sempre falamos que a família é a primeira sociedade em que uma pessoa ela é inserida, né? E a família de origem também é a semelhança da família nuclear, que é composta de pai, mãe, filhos, que vão ali sendo constituída, trabalhando, que existe aquela representação de cada um nesse meio, nessa modalidade na família. E aí nós encontramos uma delas, que é a família reconstituída. E o que é essa família reconstituída? E algo que nós temos percebido que tem se aumentado ao longo da história, né? A família reconstituída é aquela nova relação, aquela constituição da família, caracterizada por uma introdução de uma nova relação conjugal. Ou seja, a gente vai observar que ela vem acontecendo quando há uma separação, um divórcio e um novo casamento. Antes, quando se falava da família reconstituída, ou da família que a gente conhecia, que era constituída somente quando havia o falecimento de um dos cônjuges. Isso era comum. Hoje já tem se tornado um pouco mais comum a família reconstituída, em que há
um desacordo, um desalinhamento, há interrompe, né? Ou seja, aquele divórcio que acontece e os cônjuges, cada um vai para o seu lado e tem o filho ali, ou os filhos que fazem parte dessa família, e depois vem um novo casamento, uma nova constituição, uma nova relação conjugal que acontece na família, né? E aí, seja ela com existência de filhos ou não, mas quando vem com os filhos, vem aquelas relações conjugais, ou seja, a relação conjugal anterior. E isso nós vamos vivenciando e vem com tudo esse bojo, né? Com essa nova forma, nova relação. Às vezes o filho está pequeno, às vezes são filhos adolescentes, e aí entra toda uma dinâmica diferente, um relacionamento diferente que precisa ser cuidado nesse tempo, pastor Albert. Muito bem, então tá aí. Então vamos entender um pouco, né? E o que pode trazer como consequência essa família reconstituída. O senhor acha que são muitos dos problemas, doutor Ignaldo, oriundos de uma família reconstituída, ou não, né? Queria que o senhor falasse um pouco disso para a gente. Problemas que eu falo emocionais, claro. Sim, são várias coisas que precisamos estar observando nessa nova configuração familiar, né? Vamos pensar ali aquela família reconstituída em que o esposo ou a esposa ou o cônjuge, né, aquele que separou o pai ou a mãe, ele vem com os seus filhos, né? Às vezes um ou dois, ou seja, a criança ou não, e tudo isso vai movimentar porque vai mexer no emocional tanto da família, dessa nova constituição familiar, de cada um dos membros dessa nova família, e dentre eles também o relacionamento dos filhos. Imagine se a mulher vem para o seu novo matrimônio e ela traz consigo os seus filhos, e o marido, por sua vez, também tem os seus filhos ali para participar nessa nova configuração. Vai se mudar muitas coisas que vai mexer, né? Porque no primeiro momento, na família anterior, ele tinha toda aquela forma de lidar, o contexto da família, se são crianças ainda, né? E essas crianças acabam ficando com um dos cônjuges, no caso com a mãe, mas no final de semana, ou se é com a guarda compartilhada, que nós sabemos muito bem, vai passar um final de semana com a outra família, né, com o seu pai, e ali no caso, toma-se o nome de madrasta ou padrasto, né, e também tem os seus filhos ali, e agora essa interação ela é diferente. E vai mexer porque no momento ele está vivendo numa configuração familiar com regras específicas, e ali ele já está adaptado, e agora ele vai passar um final de semana numa outra configuração, ou seja, outra regra, nova forma que vão estar vivenciando. Só disso daí, pastor Elber, já tem uma grande diferença, né, de que vai se vivenciar. Isso estou falando de criança, imagina quando entra aquele momento que já é um adolescente ou pré-adolescente, aquele junior, que tem as suas escolhas, e como que vai vivenciar tudo isso? E o que o casal precisa estar atento, né? Porque aquele filho, aquela filha, ele está chegando num novo momento, se vão morar juntos, né? Imagine agora que vai para a mesma casa, só que o que chega ali tem aquela questão de não pertencimento ainda, né? Como que vai ser essas regras, e tudo isso vai mexendo emocionalmente, que precisa lidar. Então, pensando nos tipos, por exemplo, para a gente continuar aqui, de famílias reconstituídas, como eu falei, por exemplo, aquela composta de mãe ou pai que ficaram viúvos. Era assim uma forma antes, né, que o pai ou a mãe fica com a guarda dos filhos ou filhas, e aí o novo companheiro inicia esse novo relacionamento. Quando mãe ou pai são separados, né, aí trazem os filhos para essa nova relação depois da separação. Não estamos aqui julgando qual foi a forma de separação, se houve litígio ou não, se foi consensual, independente disso, mas como que é afetado os dois, né, tanto o casal quanto os seus filhos que chegam para essa relação, né? Aquela família que os casais, cada um leva os seus filhos ali, né? E aí o que acontece também? Quando surgem filhos incomuns nesse relacionamento, olha, configuração, pastor Elber, que parece que vai dar assim, um problema, né? O casal, cada um vai com seus filhos, e no meio desse relacionamento existe o filho comum desse casal, dessa nova relação em que a mulher engravida e tem um filho, que agora dois são desses filhos, um só do pai, outro só da mãe, e depois agora tem um que é filho comum, que eles vão se relacionar neste meio termo. Tem N condições de estar trabalhando ali, que pode ser muito bom, eles podem se dar muito bem, como também podem ter problemas, e surgem, os problemas são emocionais, depois surgem problemas de espaço, disputa de espaço, como é que vai ser, os ciúmes. Então são esses que a gente vai estar falando um pouquinho neste momento, pastor Helder. Muito bem, doutor Ignaldo. Eu acho que a grande maioria, né, das famílias, pelo menos assim, eu julgando pelo aspas aí, né, por conhecimento, pelo menos a grande maioria das famílias que eu conheço, né, famílias reconstituídas, que tem filho no meio, a grande maioria deu problema, né? Um problema no sentido de exatamente isso, essa questão por exemplo, às vezes a esposa, né? A esposa ela vem para o relacionamento e ela traz ali um filho. E quando ela traz aquele filho, o marido às vezes já tem também ali um filho. Então, elas são raras, né, as exceções em que o marido
ou melhor, em que a esposa não vai dar prioridade para o filho dela e não para o filho dele, né? Isso, particularmente, a grande maioria das famílias que eu conheço, né, que são famílias reconstituídas, há sempre uma dor, uma reclamação, um trauma, uma situação em que o filho do marido, né, se sente prejudicado em relação, vamos dizer ali, às prioridades da casa, as prioridades de um filho, vamos dizer assim, né, dentro da casa, dentro da família, pelo menos até onde eu enxergo, e as pessoas que eu conheço, é assim. O senhor acha que é assim mesmo? Estatisticamente, é assim mesmo, doutor Reinaldo, ou não? Eu não tenho essa informação. Acaba acontecendo assim, o pastor Elber, até mesmo porque, vamos observar aqui, geralmente o lar que vai ser habitado agora, né, muda-se a mulher com os seus filhos para o lar do marido, e ele já tem os seus filhos, e ali o ambiente já está formado, né? Ali eles já têm as regras, a forma que eles têm. Não vou negar que muitas vezes o outro lado, o filho também, ou a filha, ela vai sentir também uma certa dificuldade, achando que está sendo desfavorecido, até mesmo porque quando chega já tem um ambiente formado ali, e eles vão ter que negociar, dependendo do espaço, né, como que eles vão se relacionar entre si. E aí é fundamental a gente estar muito atento, primeiro porque nós vamos encontrar, sim, famílias vivendo nessa nova constituição chamadas famílias reconstituídas. Encontramos, né? E aí o que acontece? A primeira questão é que o casal precisa, então, se alinhar, precisa buscar ajuda, se não estiver dando condições para isso, mas eles vão precisar estar atentos, porque trazem consigo, para esta nova configuração, as suas questões antigas. E essas questões antigas, elas podem causar não só problemas para os filhos, só que nós estávamos falando dos filhos, né? Mas, primeiramente, estou trazendo aqui a questão do casal. Porque quando chega nesse momento, querendo ou não, dependendo da forma como eles vão lidar com algumas circunstâncias, podem surgir ciúmes deste marido ou dessa mulher, dessa esposa, em relação ao que foi vivenciado no passado. Temos que entender que sempre há aquelas dificuldades. E isso pode afetar nessa nova configuração, nesse relacionamento. Então, é primordial, né, que esse casal primeiro esteja se alinhando, né? Não é somente aquela busca de que eu preciso ser feliz, eu quero ser feliz, eu quero recomeçar, quero reconstituir, porque eles estão saindo de possivelmente de um divórcio, vamos dizer assim. Não estou levando em consideração de um casal na perda na viuvez, né, da perda de um cônjuge por questão de falecimento, mas também precisa estar atento porque vem uma história consigo, né? Uma coisa é quando a pessoa entra num casamento saindo do lar dos seus pais. Ela traz uma configuração que foram as dos seus pais, ali da sua casa. O esposo e a esposa trazem, o cônjuge traz em si. E aí vão precisar agora negociar, começar a trabalhar, a compartilhar como eles querem a constituição da sua família. Agora houve uma separação, ele vai entrar numa nova configuração de família, e ele vai trazer não só aquilo que ele aprendeu, né, o casal, eles vão trazer não só aquilo que foi da história, do seu lar, da sua casa paterna, materna, mas eles trazem consigo também um pouco do que foi a constituição do casamento anterior, né, da família anterior. E essas questões precisam ser bem trabalhadas emocionalmente para não afetar os filhos. E muitas das vezes, pastor Elber, nós vemos que os filhos são afetados justamente por causa dessas questões, dessas regras do novo ambiente, do novo local. E como eu disse, imagine ali, nós vemos uma guarda compartilhada, em que o final de semana vai ser a prioridade de um dos cônjuges trazer o seu filho, estar com o seu filho presente ali. Olha que nesse momento nós estamos todos dentro de uma só casa, né? Mas aí tem a questão de se o pai não ficou com os filhos, morando com os filhos, ele vai estar ali junto com a nova família e com outros filhos ali, que vem desse primeiro relacionamento. E aí ele vai num final de semana, ou seja, qual for o momento que ele está com a família dele, vai aparecer sim essas dificuldades, né? E esses filhos em si, né, qual é o momento que eles precisam aprender a lidar com tudo isso? E qual é a nova constituição? O que ele vai precisar entender, quais os limites? E vai depender muito desse casal, como eles se relacionam, como eles estão vivenciando. Então, o que o pastor falou é realmente o que a gente vai observando por falta de ajustes, por falta de sentar e conversar, da família participar, de entender. Isso, ainda não falei da questão quanto aos ciúmes dos filhos em relação a um dos cônjuges, pastor. Pois é, mas eu vejo que, eu estou falando aí, eu vejo que também, né, existe situações em que ficou mal resolvido o fim, né, do relacionamento de um dos cônjuges, né? A gente vê que é muito comum o ex-marido querer procurar a ex-esposa para agredir, para fazer acontecer, porque não aceita ela no novo relacionamento, né? E vice-versa, né? Também a esposa às vezes procurar o marido porque não aceita ele no novo relacionamento e vira aquela coisa, né? Aquela perseguição implacável, né? E com isso gerando uma série de circunstâncias, né? Uma série de problemas
E ainda tem mais, porque com isso, um ou outro, né, ou seja, um dos dois cônjuges que estiver agindo desse jeito, ainda está colocando os filhos, muitos deles fazem isso, às vezes intencional e às vezes não intencional, né, mas contra o pai. E o filho vai crescendo com uma certa antipatia do pai, né, e isso acaba se tornando perigoso, porque é uma coisa que vai se estender por muito tempo, né? E se não houver uma consciência logo, isso pode vir trazer sérios problemas emocionais, né? Para esses filhos que estão assistindo essa degladiação, vamos dizer assim, essa disputa que a gente não sabe pelo quê, né? Entre os cônjuges. Não é isso, doutor Guinaldo? E, além disso, pastor Elber, o que a gente vai observando também é que esses filhos que entram para esse relacionamento, muitas vezes eles vão, e é lógico, eles vão defender o lado da família anterior, até mesmo porque o vínculo deles é o que eles tinham ali, né, com o pai, que agora não está, se for o caso, né, está vivendo com o padrasto, então o pai que ali não está presente, mas fica aguardando, e as comparações, olha as dificuldades que ainda vão surgindo. E primeiro, o pastor até citou em relação ao relacionamento terminado anterior, sem ter sido consensual. E esses filhos, essa família, acaba sofrendo grandes pressões e emocionalmente vão ficar bem abaladas mesmo. Suponhamos, vamos trazer aqui agora a perspectiva, não a suposição, mas a perspectiva daquele relacionamento que terminou, eles entenderam lá que não deu, e cada um está seguindo o seu rumo, resolveram na justiça como que ficar a questão e a guarda compartilhada. Nós estamos olhando algo assim dentro de um viés satisfatório para os dois, na ocasião, vamos pensar assim. E agora vai se iniciar um novo relacionamento em que, primeira questão que vai se observar, né, cada cônjuge, o que aconteceu de ter tido o rompimento do relacionamento anterior? Precisam estar atentos, precisam estar conversando, precisam ser cuidados e cuidar-se emocionalmente, porque podem cair no mesmo erro, na mesma dificuldade anterior e vai ter novamente dificuldades no relacionamento. Então, a gente sempre, quando entra para conversar com uma família reconstituída, é entender qual é essa dinâmica, que eles também se entendam. Então, qual é a dinâmica que eles vivenciaram, que aconteceu isso, para que não haja a mesma cobrança e surjam as mesmas dificuldades sem que se perceba. E ali vai ter outro problema. Entra a questão dos filhos que entram nessa nova constituição familiar e até mesmo sem saber direito, porque vão ter que aprender a considerar o outro, né, como sendo parte da família, porque ele está ali presente, principalmente quando há mudança e moram tudo num local só, né, quando moram todos juntos numa mesma casa, que tem as suas vantagens, mas também vai ter as suas desvantagens, tem os seus cuidados a serem tomados nessa relação, nesse cuidar ali, né, até mesmo para que não haja dificuldades nos privilégios, né. Olha só, tudo isso vai se afetando e possivelmente, neste momento, nós podemos ter muitas pessoas que estão vendo-se nesse espelho, né, se olhando e falando, olha, eu estou vivenciando isso. E como é esse relacionamento? Né? E como é difícil, independente da idade, porque vai ter os ciúmes, né? Geralmente o filho que é ligado aos pais, a um dos cônjuges, ele vai sentir esse rompimento, ele vai sentir essa dificuldade, ele vai sentir os ciúmes quando olhar, seja um relacionamento amoroso do casal ali, ou se em algum momento tiver uma pequena rusga, uma pequena fala que ficou fora de contexto, e eles vão tomar a dor de um dos outros. Isso é olhando ali os cônjuges nesse momento. Agora imagina esse filho, né, essa família agora que entra, por exemplo, vamos citar aqui, dois do marido, dois da esposa ali, já são 4, né, para poder estar dentro da mesma casa, poder começar a observar qual é a constituição, o que vai abrir mão para viver bem, para que estejam bem. A questão da educação, de como cuidar, de como estar orientando, a gente vai observar, porque muitas vezes, principalmente quando entra aquela questão da rebeldia, né, aquela dificuldade, um vai falar para o outro que ele não é nada dele, e aí a gente vê essas dificuldades acontecendo e uma angústia nesse relacionamento. Pode se ajustar, agora todos vão ter que trabalhar para que possam chegar a um consenso de qual é a melhor forma de estar nesse relacionamento, que é o que nós temos visto, né? Então, nós precisamos estar atentos, porque hoje temos muitas pessoas, ou muitos filhos, vivendo angústias, vivendo problemas emocionais, vamos dizer assim, por causa de uma reconstituição familiar, né? Porque ele está ali, tem a família, tem o pai vivo, tem a mãe viva, estão ali, mas eles agora estão num outro momento, ele tem que coabitar com o padrasto ou a madrasta, e aí esses nomes que vão surgindo, e além disso, hoje não tem muita dificuldade nesses nomes igual tinha anteriormente, né? Porque anteriormente todo mundo, até nos desenhos, colocava uma dificuldade nesse relacionamento, principalmente no nome madrasta, né? E aí tentar trabalhar isso, vivenciar isso, tirar todos esses preconceitos e cuidar é muito importante. E observar, pessoal, o casal precisa estar atento para como eles estão agindo com cada um e
como eles estão recebendo o retorno deles nessa configuração familiar. Muito bem, doutor Reinaldo. A gente vê que numa família reconstituída, né, de fato são muitos desafios, né? Muitos desafios. O casal que optou por essa situação, como você falou lá no início, eles têm que serem muito maduros, né? Eles têm que estarem tentar, né, continuar numa cumplicidade em prol de um bom relacionamento agora com os filhos, né? E principalmente quando entram num novo relacionamento. Eu lembro que eu já conheci aí uma família, né, em que os filhos vivem muito bem, né? Eles são, inclusive, alguns deles são até amigos, o melhor amigo de filho, né? Um é filho do pai e o outro é filho da mãe, né? E ambos lá se juntaram e a gente achava isso bem interessante, né? Porque é raro, é a exceção, né? Mas, em compensação, também, o relacionamento, né, do ex, né, dos ex-cônjuges lá, um relacionamento muito bacana, né? Eles entenderam que não dariam certo, eles não são cristãos evangélicos, né? Mas eles entenderam que não daria certo, saíram, foram para cada qual ao seu lado viver a sua vida, né? E até mesmo eles elogiando a forma como agora estão se tratando, né? Elogiando que a pessoa agora está cuidando muito bem da ex-esposa dele, né? E assim, isso muito bacana. Agora, para chegar a esse nível, né, de relacionamento, meu Deus, né, eu acredito que a pessoa tem que fazer, às vezes, esforços, né, porque queira ou não, alguém sempre vai estar se sentindo injustiçado. Né? Tem um filho que está se sentindo injustiçado, vai ter uma esposa ou um marido que se sente às vezes injustiçado, né, por alguma situação, às vezes humilhado, envergonhado, e tudo isso eu acredito que acaba desencarrilhando aí, né, vamos dizer assim, para a parte emocional, né, doutor Guinaldo? E aí a pergunta agora que eu quero dizer é o seguinte: onde que entra, ou como que entra esse profissional, né, de psicologia para poder ajudar esses conflitos que estão aparecendo no meio de todos esses desafios? Então, se for convidado, Pois é, a gente precisa ser convidado sim, né? Olhando daquela configuração anterior, que eu falei um pouco, né? Quando o pai ou a mãe ficam viúvos, né? E aí, nesse momento, eles vão ser trabalhados e é lógico que se percebe ali uma dificuldade no relacionamento por causa da saudade, por causa de algumas situações que vão se lembrar como que era antes. E o casal, primeiramente, precisa estar trabalhando, se perceber esse momento e trabalhar isso. Independente se for de um seja viúvo, né? Tenha perdido o ente querido, ou se for o pai ou mãe separado. Nós vimos aqui, temos aquela família complexa que ambos, né, os membros trazem filhos e filhas para essa nova relação, né, e aí surgem os filhos em comuns também, mas a realidade é, o que não está dando certo? A gente vai baseando por isso daí. E o que não começa a não dar certo? Porque ele pode perceber que as discussões, as demandas, os problemas, mesmo que não se perceba, pode muitas vezes estar se repetindo nesse relacionamento. E aí ele vai encontrar, por exemplo, um marido que é muito ciumento e, como o pastor mesmo falou, lá na relação da família, com filhos e o antigo cônjuge, né, ele acaba tendo uma proximidade em alguns tempos de festividades e aí isso vai causar um outro problema. Então a gente vai percebendo quando o casal em si começa a não se alinhar corretamente. No começo são tudo flores, né? No começo a gente vê ali que eles vão procurar estar bem, procurar vivenciar isso. E a dificuldade maior que nós temos observado, principalmente quando esse período de pandemia, nós vimos muitos casais partindo para o divórcio, para a separação, por não estar conseguindo se relacionar. Então, se não estavam conseguindo se relacionar, imagine nessa nova configuração, reconstituindo como que pode a probabilidade de surgir as mesmas demandas e as mesmas dificuldades, elas são grandes, com outro problema agora afetando os filhos nessa nova configuração. Então, a realidade é o que o pastor falou. Primeiramente, o casal precisa se perceber, ou alguém vai falar, olha, você está percebendo isso, os amigos, alguém vai acabar sinalizando, e este casal precisa primeiramente sentar e começar a observar o que eles estão fazendo do relacionamento deles, na vida deles. Por isso, né, o tema de hoje, falarmos sobre famílias reconstituídas, porque é algo que, como o pastor mesmo falou, na vida cristã, nós vamos procurando incentivar que se cumpra o que diz a Bíblia, que haja o perdão, que haja o relacionamento seja trabalhado antes que venha a separação. E agora nós estamos falando de uma família reconstituída que já aconteceu, né? E nisso que já aconteceu, nós vamos observar que o vínculo dos filhos, eles acabam sendo com os pais da família anterior. E se eles vêm agora morar
junto com os filhos de uma nova configuração, olha, primeiramente o casal precisa estar se acertando e até mesmo antes estar conversando com toda a família. Com toda a família. É uma das coisas que a gente sempre vai perguntando, né? E para que o casal fale quem são a família, quem são os familiares, quem são os filhos, se não tem, se o outro está sabendo, se conhece o relacionamento, como que é, né? E aí como que você vai vivenciar esse novo tempo, para que não traga nem traumas do passado, nem gere novos traumas no presente, né? Nessa nova configuração. Que é um trabalho árduo, um trabalho que requer muito a questão do valorizar o outro, de poder cuidar também, abrir mão para poder de algumas coisas, de alguns conceitos, ou seja, de alguns detalhes do que você vivenciava, para poder ajustar junto com essa família. E nós vemos isso independente de qualquer momento, dentro da família nós precisamos estar sempre negociando, ajustando quais são as regras, o que eu preciso respeitar, onde está o direito do outro e o meu direito. Tudo isso, pastor Elber, está inserido aí, tudo isso está envolvido, e muito, muito diálogo, como nós falamos na semana passada. Muito bem, doutor Guinaldo. Agora, é uma pergunta mais específica, doutor Guinaldo. A gente vê muito, como eu posso dizer, de uma forma mais explícita, né? A gente vê principalmente também quando existem ali uma partilha, né? Uma herança para ser dividida. E aí, quando esse pai ou essa mãe deixou ali filhos, né? De 1, 2, vamos falar só de 2 casamentos, né? Porque não se consegue fazer bicharel de 3, 4, né? Mas, vamos ficar só em uma família constituída. Senão vai aumentar aqui a nossa dor de cabeça. Então, e tem isso, né? Então, e aí, por conta disso, às vezes, porque sim, são irmãos, mas só tem o título de irmãos, né? Irmãos paternais ou maternais. Mas, assim, só tem esse título, né? E quando vai para cima disso, a gente vê casos em que já aconteceram até assassinatos, né? De irmão mandar matar outro irmão porque se sente ali que vai ser prejudicado, ou enfim, né? E claro que para isso começar, né? A gente sabe que para isso começar, tem ali, sendo redundante aqui, de propósito, para começar tem ali um começo, né? E então assim, nós temos que ter esse alerta, vamos dizer assim, né? Esse sinal de alerta, porque assim, isso amanhã pode gerar um problema gigante, né? E aí, o que você aconselha a esse pai, né, que de repente tem alguma problema, mesmo que ele tenha uma casa, né, mesmo que ele tenha uma casa, o que você aconselha a esse pai a resolver? Não vou dizer aqui questão de direitos, não. Eu quero que o senhor continue falando, claro, de área, né, sou advogado, sou psicólogo. Então, assim, o que você acha que esse pai deve fazer para cuidar, né, desses filhos nesse sentido? Pai, eu falo no sentido pai e mãe, né? Esses pais, vamos dizer assim, devem fazer para cuidar desses filhos, para que eles não deixem que a razão, melhor, que a emoção fale mais alto do que a razão. O que eles devem fazer, doutor Guinaldo? Querendo ou não, pastor Elber, a emoção já está envolvida no momento em que vai ter essa nova constituição familiar. Ou seja, quando o casal resolve estar juntos, e se resolve agora um novo casamento, e as duas partes estão ali se preparando, e os filhos que estão ali envolvidos, e todos que estão envolvidos, os familiares, estão ali, vão perceber o que vai acontecer, e vai acontecer, que é a nova constituição familiar, que é a reconstituição. Primeiro, uma das coisas importantes é que eles estejam conversando, estejam falando as partes, cada um com os seus filhos, com os seus familiares. Nós vamos observar isso porque, de qualquer forma, questões legais serão envolvidas. E a gente sabe disso. Uns vão achar que vão perder privilégios, e todas as duas partes. E nós sabemos muito bem que a lei, ela quando está trabalhando tudo isso, que o primeiro momento, e nós sabemos aqui, pelo menos era um pouco antes, né? Eles ali procuravam o máximo para que não houvesse divórcio, e uma vez que já tinha o divórcio e ali vai ter novo casamento, né? A orientação que a gente vai observar é que a pessoa, e a gente sempre conversa sobre isso, que a pessoa procure todo o suporte legal, todo o suporte de orientação. Nós sabemos muito bem que no matrimônio tem aquela questão que eu só vou citar um aqui, né? Que é a comunhão parcial de bens, né? Cada um que fica com a sua parte, com aquilo que entrou no casamento, só vai juntar aquilo que vai construir aí em diante. Então, isso pelo menos até onde eu conhecia, né? Vamos observar assim, porque a lei ela vai dar as orientações, vai dar as condições e vai instruí-los para que os filhos não saiam prejudicados. Então, o casal precisa estar atento, precisa conversar. Então, conforme o pastor perguntou, a orientação que a gente faz é sentar com a família e conversar de maneira que eles possam chegar ao entendimento. E se em algum momento tiver outra dificuldade em relação a tudo isso daí, começar novamente, conversar sobre isso e saber o que é direito de quem e como que vai ser trabalhado isso para cada um, para que não haja problemas. E ainda assim, haverá a questão por causa dos privilégios que vão achar que estão perdendo naquele momento. Nós estamos falando de cada um chegando já com seus patrimônios.
né? Cada um que já tem algo constituído ali e tem a sua responsabilidade. Então, nós vamos observar tudo isso acontecendo. Então, é importante que se dialogue sobre isso, que estejam conversando, que estejam buscando suporte e que esses filhos, se já estiverem numa idade em que compreendam o que está acontecendo, também possam participar de tudo isso e dar a sua opinião. Como que vai... É claro que eles não vão dar a opinião do cônjuge, mas eles vão poder colocar como eles estão se sentindo, porque o principal disso é essa questão emocional. Como que você está se sentindo estando agora, neste momento da família, encontrando com um irmão ou irmã, como que eles viviam antes e agora vocês vão precisar vivenciar quando estiverem juntos, qual é o limite de cada um. Tudo isso, o pastor precisa estar sendo conversado. E às vezes não consegue resolver isso, e aí é onde a gente, como profissional da área das emoções, né, como psicólogos, e aí a gente está aqui para poder ajudar a que haja essa conversa, que haja esse acerto. O que é necessário de justiça vai ser encaminhado para que busquem a questão legal, a questão advogado, juiz, aqueles que vão estar trabalhando, que é a expert nas suas áreas. E nós vamos trabalhar as emoções, principalmente para que não haja sofrimento, né, não haja aquelas angústias e até mesmo o prejuízo, de forma que haja um querer tentar contra a vida do outro, dependendo da circunstância pelo que é, né? Então, é fundamental, pastor, trabalharmos isso. Doutor Guinaldo, qual é o principal problema emocional dentro de uma família reconstituída? Quais são, né, os principais, assim, que dentro do setting terapêutico vocês têm identificado? Vai depender. Pastor, vai depender muito de cada pessoa, né? A gente sempre fala isso porque, como o pastor mesmo disse, já tem aqueles, por exemplo, que se agem bem, estão tranquilos, são até melhores amigos. Mas nós vamos encontrar naquela questão, por exemplo, quando o padrasto ou a madrasta se relaciona bem, né, acaba provocando ciúmes no enteado, né, ou na enteada, porque são agora esses daí que estão surgindo, e às vezes ele acaba sentindo ciúme porque, primeiro, é uma outra pessoa que está ali com o seu pai ou mãe, né, e às vezes os ciúmes acaba causando sérios conflitos entre eles também. E se houver ainda um filho em comum, por exemplo, agora surge o filho, né, do casal em comum, e aí isso pode causar questões emocionais, não só de ciúmes, mas até mesmo dependendo de cada pessoa. Tem alguns que se sentem, ao invés de ficar rebeldes, eles se sentem rejeitados, né? Ficam com aquele ciúme. A gente já vê isso no próprio casamento, quando um filho é um pouquinho mais velho, né, e vem aquele temporão, aquele outro, mesmo que não apareça, a gente percebe que algumas reações vão surgindo por causa daquele ciúme de achar que ele vai ser rejeitado, que vai ser trocado. Nós vemos a questão das rebeldias, que surge diante de uma nova autoridade, né? Então, imagine agora aquela criança no calor das emoções ali, e ou a madrasta ou o padrasto vai e repreende aquela criança. Então, o ideal é que o casal converse e que o outro esteja, o pai, né, ou a mãe, que esteja conversando com seu filho, trabalhando isso, porque pode acabar não aceitando a nova autoridade ali, né, esse novo companheiro que não é o seu pai, não é sua mãe, não é o seu progenitor, né, ele vai querer ditar algumas regras, ditar alguma ordem, e isso aí é um dos problemas que vai afetando. E outro detalhe também, né? A gente vai observar que muitas vezes, dependendo da intensidade ali, pode afetar o próprio cônjuge, né? Que vai achar que ele não deveria ter usado aquela medida de correção para o seu filho ou filha, né? Então, é algo que é importante estar atento, e a gente vai observando, e é justamente na fala. Se aquela fala de rejeição, que a pessoa se sente rejeitada, se sente menosprezada, se sente aquele zero à esquerda, né? Ou vai apresentar algumas reações emocionais de ansiedade, e alguns acontece isso, e a gente vai observando e vai trabalhar e saber o que está acontecendo ali para que haja aquela reação emocional, que haja aquele problema na sua saúde emocional, física, que às vezes vai afetar o físico também, e chama essa atenção. Então, uma das coisas que a gente precisa estar atento, né? A questão das rotinas, por exemplo, né? Agora, tem que os pais compartilham a custódia do filho, foi o que eu falei no início, né? São casas diferentes, e aí uma semana, né, ou um período ele está dentro da casa dele ali, e agora ele vai para a casa do pai ou da mãe com uma nova configuração, qual é o jeito ali de ser. Então, pode trazer ali aquele estresse emocional, o cansaço, né? E aí nós vamos observar que o chegar no acordo, né, é importante. E quando estão juntos, a questão de educação de filhos, qual é a forma, quando eu digo não só a educação, a questão ali dentro de casa, as orientações, como também a questão de como que era agora a escola, né? Vai continuar na escola particular? Não, agora não tem recurso, vai ter que ir para uma pública. Olha só como tudo isso afeta emocionalmente aquele filho. E como ele também se porta em relação aos outros. Hoje nós encontramos muitos que vão falar, olha, eu tenho irmãos aqui, eu vou na casa do meu irmão, meu pai não mora com a minha mãe não mora com o meu pai, e você encontra. Há um tempo atrás isso era mais difícil, mas ainda assim,
quando começa a trabalhar tudo isso, a gente observa as dificuldades ali na fala, na forma de colocar. E aí a pessoa precisa se colocar para dizer isso. A adaptação nessa nova família, tudo isso vai sendo afetado, pastor, e precisa ser trabalhado. Muito bem. Olha só, para você que está ouvindo aqui a Rede 316, né, de repente você está aí cheio de perguntas, né, talvez você até vive essa situação, né? Então, se você quer fazer a sua pergunta, se você quer fazer o seu comentário, por favor, 11 930 03 03 16. Esse é o nosso WhatsApp para você mandar aí o seu comentário, mandar a sua pergunta, e no próximo programa o Dr. Ignaldo vai estar respondendo aqui para você, tá bom? Então, por favor, fique tranquilo também. Você sabe, a gente não identifica aqui os nossos ouvintes que fazem perguntas, né? Até para que não tenha nenhum constrangimento, né? Então, você vai ficar à vontade, você vai enviar aqui para nós no 11 930 03 03 16, e na próxima semana o Dr. Ignaldo vai estar respondendo aqui para você. Muito bem, Ignaldo, agora, assim, a gente sempre, a gente tem tratado aqui da questão das emoções em relação às reações, né, desses filhos, desses cônjuges, né, enfim. Eu queria saber do senhor o seguinte: talvez, né, tem pessoas que, agora também resolvi uma pergunta, vou adaptar a pergunta, uma pergunta que a gente sempre faz, né, para aqueles que não têm nada a ver com a história, mas estão convivendo com essa situação. Né? Às vezes você tem ali os cunhados, vamos tratar ali os cunhados, né? Os cunhados, os primos, né? Até mesmo os pais, né? desses cônjuges e tal, que se formaram novas famílias e tal, e estão vendo que ali tem coisa errada, ali tem coisa que está fora, né, da harmonia, vamos dizer assim, né? Está fora da harmonia. E pelo fato de estar fora de harmonia, às vezes a pessoa quer se intrometer, quer dar um palpite, né? Mas às vezes não tem como, às vezes não tem, fica sem graça, né, e tal. O que fazer, doutor Ignaldo? O que faz esse tio, esse primo, essa pessoa querida, né? Que está vendo toda essa confusão armada por conta de uma nova família, e ele não sabe o que fazer, e às vezes fica ali constrangido porque está de mãos atadas. O que você acha que deve fazer? Hein? Pastor Elber, a realidade, saber o que fazer não vai saber mesmo. É verdade, até porque, querendo ou não, ele vai ter esse pai, mãe, cunhado, né, o tio ali, ele vai ter que estar atento sobre os vínculos que ele tinha formado anteriormente, seja bons ou ruins, porque ele vai querer, se for falar alguma coisa, vai ou ajudar ou piorar, vai querer falar alguma coisa ali. Então ele precisa, primeiro detalhe, entender que a família não é a família dele ali, né? Essa nova constituição de família é a opção do outro, e ele precisa respeitar essa nova constituição familiar. Primeiro detalhe é esse, né? E ele precisa, então, entender quais eram os vínculos dele anteriormente e como ele lidava com esse antigo vínculo, né? Porque muitos continuam amigos, continuam sem problemas, e aí causa um outro problema, porque às vezes são tão próximos que traz o outro lá, né, do que houve ali a separação, e misturam, e acaba causando ciúme nessa nova família, acaba causando um problema sério ali nesse instante. Então, a realidade é, cada um precisa entender qual é o seu ponto, qual é o seu papel nessa relação. Se é um tio, ou se são os pais deste rapaz ou desta moça, dessa senhora que está chegando, né, vamos dizer assim, desse novo casamento, né, desse filho, são os pais do rapaz, do marido ali, que está no novo casamento, e tem os seus netos ali, e agora vem essa mulher, vem com seus filhos, vão estar presente ali. Vai ter dificuldades, e esse novo casamento, essa constituição de familiar, vão ter que ter muito tato, muito cuidado e muito diálogo para que os de fora não afetem e não causem um problema negativo, né, tragam problemas para ele, afetem negativamente. Então precisa estar atento, por isso o casal precisa estar ajustado. Por isso que ele precisa estar atento, porque querendo ou não, né, seja essa mulher ou esse homem, né, seja essa nova esposa ou novo marido, vai acabar ouvindo dos familiares dele ou dela algumas coisas referentes lá do anteriormente. E aí eles vão ter que aprender a lidar com isso, primeiro detalhe. Então, estar atento. Então, conforme a pergunta do pastor, a primeira coisa é que cada um busque compreender e conversar com o outro, com essa família, para poder entender, até não significa que ele tenha que concordar. Talvez não concorde. E a gente vai encontrar isso. Talvez eles tomem um lado da história. Isso é um problema deles, a forma deles estarem atendendo. Agora, já que essa família resolveu se unir, reconstituir, eles agora precisam lidar também com essas emoções, sabendo que os de fora vão estar afetados também. E nessa afetação, né, nesse momento, eles vão ter que aprender a ouvir e avaliar entre eles, entre o casal, o cônjuge ali, como eles vão lidar, e principalmente em relação aos seus familiares, né? Porque, olha, vamos só pensar aqui, pastor, eu convido aos nossos ouvintes também, talvez tenham já passado por isso, e pensar, por exemplo, quem já passou, pensar justamente ali, vai aquele tio, enche de bajulação ao seu sobrinho, ou sobrinha, e vai ser aquele momento de sair e tudo, e o outro filho está ali, e às vezes naquele final de semana não vai ter ninguém com ele. Olha só que dor emocional.
Olha que dificuldade. Ainda vai sentir um falando pro outro, né? Ele me ama, ele não te ama. E olha só o problema. Então, esse casal precisa. Isso aí, a gente vê isso acontecendo, e aí essas dores vão surgindo. Né? E são dores que talvez a pessoa não vai falando, independente da idade, se seja criança ou adolescente ou um jovem, ele pode não falar naquele momento, mas em algum momento da sua vida que vai sentir a dor, aquilo vai atravessar. Então, os familiares precisam estar atentos, respeitar e saber muita coisa, conversar e entender um ao outro, entender o que está acontecendo ali, mesmo que não concordem. É uma realidade. Eu não estou dizendo que tenham que concordar, eu não estou dizendo aqui que nós estamos falando aqui de uma realidade que está no nosso mundo. Nós vemos famílias reconstituídas. E isso eu estou falando são problemas que às vezes vão parar lá no setting terapêutico porque eles não sabem como lidar. E, principalmente quando essa nova família está no mesmo condomínio, no mesmo quintal, compartilhando o caso. Olha só quanta dificuldade que surgiu aí. Né? E aí fica aquela grande família que não é perfeita, não existe família perfeita. Então, é importante estarmos atentos em relação a isso. E só um pouquinho, pastor, quando o pastor falou sobre pergunta, gostaríamos de ouvir, né, porque sabemos que tem muitos que estão numa família reconstituída, filhos, casal, então, que falam assim, olha, nós nos damos muito bem, nós aprendemos a negociar, nós aprendemos a respeitar um ao outro, algumas coisas que a gente precisa ajustar, então pode mandar a sua contribuição, pode falar, pode dizer se concorda ou não, porque na realidade nós estamos trazendo à tona questões emocionais que vão surgindo. Então, por exemplo, pastor, aquela questão da rejeição, né? O filho, por exemplo, não aceita esse novo companheiro ou companheira ali do seu lar, né? E aí ele vai ter que aprender que ele tem que compreender que existe uma nova pessoa, essa nova pessoa tem um novo papel dentro daquela família reconstituída, ela não vai substituir de forma alguma ou o pai ou a mãe, né, dessa pessoa, e ele precisa estar dentro e precisa ser cuidado, precisa ser tratado, precisa ser ouvido também, seja criança, seja adolescente, seja adulto às vezes mas não, tudo bem, a questão é a vida deles e sem problema, mas principalmente a criança e o adolescente que está ali, ficam nessa dificuldade. Então, precisam de ter uma comunicação, precisam buscar ser assertivo, né? E começa a ter as relações ali, e quando esse contato começa a ser ruim, o que vai fazer, né? Questões que são relacionadas entre os filhos incomuns, né? Agora surgiu, já falei novamente, vou repetir, surgiu agora a nova criança, né? O filho que é do casal. E aquela criança agora ali, ele vai ser o rei da casa? E aí, como é que vai ficar isso? Como é que vão ficar as duas partes que chegaram nessa Constituição? Qual que vai ter o maior privilégio? Né? E fica essas são as questões que precisam ter regras de convivência, regras de cuidado. Mas quem vai cuidar disso? São os cônjuges. Eles precisam estar atentos. E se percebem alguma coisa errada, precisam ajudar. E se o de fora percebeu que há alguma dificuldade e isso está lhe incomodando, chama o cônjuge, um dos dois, e conversa com ele e fala sobre o que está acontecendo. Isso é muito difícil, né? Mas aí procure ajuda. Gente, procure aí um auxílio aí, porque vocês estão passando por um momento difícil e estou vendo que vocês estão sofrendo, né? Então, busquem aí uma questão de família, um cuidado, uma terapia, busque um profissional na área para poder orientar, para poder ajudar, porque, na realidade, cada pessoa sabe o que ela tem ali, como ela pode fazer, ela só precisa ouvir, ela tem que colocar para fora e ser ouvida também. Aguinaldo, eu vou conseguir tornar essa conversa nossa aqui mais grave ainda. Pode ir. Porque, assim, quando uma família ela é reconstituída, né, através de uma traição de um dos cônjuges, a mulher, o esposo, né, abandonou a casa para ficar com uma outra pessoa, né, e então isso aí, eu acho que esse é quase que impossível o cara contornar essa situação. O que você acha? Na realidade, pastor, e aí eu não tinha aberto dessa forma, mas uma das questões é essa, muitas vezes há uma nova reconstituição familiar com questões assim, seja ali uma traição, nós agora saímos daquela questão da perda, né, por morte de um dos cônjuges para o divórcio que aconteceu. E não foi aquele divórcio apenas de que nós chegamos à conclusão que não dá, porque na verdade se sentasse para conversar e pedisse ajuda antes, eles estariam buscando uma forma de lidar com a circunstância. E aí é onde eu falei o seguinte, quando há uma questão dessa que já aconteceu, a probabilidade de novamente acontecer, ela é muito grande. Muito grande. E por isso que quando há essa nova reconstituição familiar, há sempre, vamos citar para o jargão aqui, né, aquela pulga atrás da orelha. Né? A pessoa ali, ela não sabe até quando ela vai confiar. E aí vem aquela questão, se aconteceu uma vez, pode acontecer a segunda. E vai se observando o comportamento. E agora, e o problema também maior é que jogar no outro a culpa da sua decisão tomada daquilo que você fez. E aí é muito mais fácil, né, e é perigoso isso, de querer jogar culpa que é por causa da criação do outro, dos filhos do outro, que causou estresse e tudo, e aí quer jogar isso no outro. Então a realidade
é observar o seguinte: o que eu estou fazendo nessa nova constituição familiar? Por que eu estou novamente partindo para esse casamento? E o que eu trago de lá? Eu preciso corrigir no meu caráter, na minha forma de ser, no que eu fiz errado e eu quero mudar. Então, o trabalho do psicólogo ali, nesse momento da família, é poder trazer isso e que eles estejam atentos que podem cair no mesmo erro. E isso vai afetar, porque sempre um vai estar inseguro em relação ao outro, e isso é muito ruim, né? Traz aquele desgaste emocional, aquela dificuldade. Então, o que o pastor falou é uma das questões que, independente, pastor, ainda vou dizer o seguinte: independente, a gente fala assim, mas citando o não cristão, mas temos visto acontecendo com cristãos também, com que se têm buscado declarar cristãos. E aí precisamos estar atentos aonde está o egocentrismo trabalhando aí, e precisamos cuidar muito em relação a isso aí. Você tocou um assunto interessante, doutor Ignaldo, que é a questão do cristianismo, né? Muitas vezes a gente acha que o que importa ao relacionamento peculiar entre o casal é apenas o amor eros, né? E sendo que o amor de Deus, né, o ágape, ele é muito maior do que o eros. Então, e o amor ágape diz que eu devo amar, né, o meu próximo como a mim mesmo. Então, assim, aí você imagina o cônjuge, né? E aí, às vezes, por muito pouco, né? Ou então, às vezes, a pessoa, por deixar que venha acumulando coisas e tal, ela acha que a única solução, ela começa a colocar isso na cabecinha dela, né? De que a única solução é a separação. Só que ela está pensando só nesse momento, né? Mais uma vez, lembrando a frase daquele velho amigo meu, né? Sob pressão, não se toma decisão, porque é muito arriscado. E ela esquece de tudo isso que a gente conversa. Mas ela esquece não, ela não lembra, não para colocar, vamos dizer assim, no prós e contra, né, de tudo isso que a gente está falando. Porque assim, se for um casal novo, beleza, estão separando, ninguém tem ninguém à vista, né, para reconstituir família. Mas são novos, óbvio, né, que vão procurar reconstituir famílias. E aí, por conta disso, aí a gente citou aqui alguns pequenos exemplos. Isso pode virar algo, né, uma cachoeira, né? Ou seja, que ninguém para, né? Ninguém pode controlar, né, doutor Ignaldo? E, então, assim, bom, mas, doutor Ignaldo, nós já passamos aqui de uma hora, já avançamos aqui dentro do nosso propósito. Esse tempo passa muito rápido. Muito rápido, né? E eu queria, né, que o senhor também falasse às pessoas que talvez estão até pensando exatamente nisso que a gente está falando aqui, pensando em se separar, pensando em sair de casa, porque acha que não aguenta, que não suporta mais e tal. Eu queria que o senhor conversasse, falasse alguma coisa para essa pessoa, né? E já fosse aí também para as suas conclusões finais dentro do nosso assunto. Então, pastor Elber, antes mesmo eu gostaria de lembrar, né, como que nesse momento a gente tem falado da parte da psicologia, da parte científica em relação ao cuidado emocional. Nós precisamos estar bem atentos que somos seres humanos, independente do seu credo religioso. Então, eu busco sempre falar, mas me faz lembrar aqui, para os nossos ouvintes aí, assíduos, e você que possivelmente está passando nesse momento aqui para ouvir, aí na rede 316, você pode entrar ali e no link, baixar ali para você e procurar ali as mensagens do pastor Pedro Moura. Ele vai falar sobre isso também, vai falar sobre casamento e algo fantástico, como o pastor acabou de falar, sobre a questão do amor ali, né? E ali a gente sempre vai trabalhando em relação a isso. Então, nós buscamos observar isso. E quanto ao que o pastor citou agora, pessoas que estão vivendo num momento de desacordo, de angústia, e o que nós vamos observando é isso. Pare um pouco para avaliar. Eu sei que você vai olhando você sozinho ali para dentro de você com a sua lente, né? Você vai estar cheio de razões e cheio de motivos, né? E motivação até para que possa romper com o seu matrimônio. Mas o convite é para você observar, para você olhar para dentro de si, se tem filhos ou não, o que é constituição familiar para você, o que você estava pensando quando começou a sua família, porque nós vamos encontrar isso, eu não falei aqui, mas nós encontramos, não vou dizer hoje, mas um pouco no passado, muitos se casavam justamente para sair de dentro da casa dos pais, né? Muitos só queriam quebrar as regras e acabaram se arrependendo porque nós somos seres sociáveis, nós queremos ter alguém do lado, nós queremos estar cuidando do outro. Tem momentos que às vezes a gente não consegue lidar com as circunstâncias, então eu preciso primeiro me conhecer, preciso conhecer ao outro, preciso estar atento ao que eu tenho como ideal para mim e o que eu posso trabalhar para que eu também vivencie bem esse ideal. A partir do momento que temos mais alguém, né, que são os nossos filhos, que são os filhos do casal, já é outro momento para se pensar. Porque quando você vai trabalhar isso, vai afetar não só as suas emoções, mas a emoção dos outros, também daqueles que fazem parte. Mas aí você chegou para mim e falou assim: eu já estou vivenciando isso. Procure ajuda, procure orientação, procure cuidar, sempre guardando qual é o seu ideal. Nós temos aquilo que é ideal e temos o real. Então eu vou dizer para você, se você está numa família reconstituída, é o real que você tem,
né? Embora você tenha um ideal de família, você não perdeu, mas que você possa, então, fazer deste real o melhor para você e para aqueles que estão do seu lado, para que não haja sofrimento em nenhuma das partes, e procurando, assim, cuidar de si e cuidar do outro, ajudando, né, a si mesmo. Se você que está de fora vendo alguém, ou seja, até o seu familiar, vivenciando isso, chame no cantinho, traga uma proposta, pergunta, você não quer participar de um momento de tratamento ou terapia de casal e família? Porque na terapia de casal e família, né, vai chegar um momento, primeiro começa com o casal, e depois vai chegar um momento que toda a família vai estar reunida, e se aqueles de fora, como o pastor acabou de perguntar um pouco, pastor Elber, né, em relação àquele lá de fora, pai, mãe, aqueles lá, tio, tia, se tiver causando uma grande, chama eles também para poder conversar, né, o espaço tem que ser grande e é o momento, mas começa ali no núcleo, né, começa trabalhando ali o casal até se estender. Então, tem como. E outros, com certeza, vão estar ouvindo e falar assim, olha, isso não me atingiu, eu estou bem, eu consegui vivenciar, mas, e gostaria até de cooperar, colaborar, você pode mandar também a sua colaboração e nós vamos agradecer muito também, tá? E um forte abraço a todos vocês que nos ouviram. Pastor Elber, muito obrigado por esse momento, esse encontro aqui no Divã da 316. Muito bem, doutor Aguinaldo, eu que agradeço, nós da equipe da Rede é quem agradecemos esse bate-papo aí com o senhor e por esse assunto, né, que eu acredito que vai ser bem bacana, né, a todos os nossos ouvintes participarem, né, porque de fato nós sabemos que tem muitas famílias que precisam mesmo, né, de reverem algumas situações, né? E agora, sim, encerrando, eu quero dizer a você que talvez está pensando em tomar uma decisão de sair da tua família, não de reconstituir, porque quando você sai, você não quer reconstituir, mas vai acontecer naturalmente, não tem como. Mas eu quero dizer para você, assim, se você acha que os seus desafios hoje são grandes, né, os desafios serão muito maiores quando você reconstituir a tua nova família. Daqui a 2 anos, 3 anos, isso vai acontecer naturalmente. Não precisa ser profeta para falar isso, né? A não ser que você, claro, parta dessa aqui para melhor. Mas, do contrário, isso vai acontecer. E aí, aí você vai ver o que são desafios, né? Eu, particularmente, eu tive essa experiência, né? Meu pai casou com a minha mãe e tal, e separou da minha mãe, né? E constituiu família, teve filhos né, fora do casamento e tal. E eu sei o que eu estou falando, o desafio que ele teve que encarar por conta dessa situação. Então, para você que está pensando, ore ao Papai do Céu, tenho certeza que tem solução para você retomar aí o teu casamento. O que está faltando é você focar na solução, e a solução não é você sair de casa, eu tenho certeza disso, viu? Doutor Aguinaldo, querido, obrigado mais uma vez, obrigado pelas orações, pela minha mamãezinha, pela atenção, pelo carinho de vocês aí também, né? Que Deus continue te abençoando e até a próxima quinta. Próxima quinta nós vamos falar sobre o que mesmo? Até a próxima quinta, pastor Elber, e próxima quinta o assunto vai ser rapidinho, não vai ser não tem muita polêmica não, porque nós estamos chegando em tempos de eleições, né? Aí o tema vai ser como lidar com as emoções em tempos de polarização política. É só trabalhar as emoções. Aí a gente deixa a política de lado e só usa só como chamada, mas a gente vai trabalhar agora como trabalhar essas emoções, porque a gente já tem visto as pessoas já se trabalhando, já se degladiando, isso mesmo, essa é a palavra, já se degladiando por questões políticas. E é importante, né, a gente também dar uma pincelada aqui para que os nossos ouvintes aprendam pelo menos, ou estejam atentos para que não caiam nas armadilhas emocionais. Muito bem. Doutor Aguinaldo, bom fim de semana, querido, que Deus te abençoe e até a próxima quinta, se Deus quiser. Até a próxima quinta, se Deus quiser, pastor. Um abraço e melhoras para a mamãe aí. E um abraço a todos os nossos queridos ouvintes aí, a Rede 316, a nossa equipe maravilhosa. Valeu. Muito bem, esse foi o nosso No Divã da 316, que volta na próxima quinta-feira. A gente vai rapidinho esse intervalo e já continua o Bom Dia da Rede. Até já. Você ouviu Divã na 316, com o psicólogo clínico Aguinaldo Pinheiro. Ouça o podcast Divã na 316, tempo de cura e restauração para a mente e o coração. Acesse agora a nossa plataforma rede316.com.br.